Eu quero falar sobre Deus apostólico. O texto que eu quero usar como base está em Atos, capítulo 17, versículo 28. Amém? A gente não precisa disputar com ninguém, mas se o baterista estivesse aqui para me ajudar, os músicos, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar, vem comigo, vem. Nós somos um povo avivado, amém? Tem um povo avivado aí, amém? Vamos comigo, vamos junto. Eu creio que cadeias serão quebradas, portas serão abertas. Eu acredito que enquanto a palavra de Deus for ministrada, milagres vão acontecer. Eu vou profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua vida. Grandes coisas vão acontecer na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na vida dos teus filhos. A palavra do Senhor vai dizer em Atos, capítulo 17, versículo 28, assim, ó. Pois nele, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Repita comigo, nele vivemos. Mais forte, querido, por favor. Repita comigo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Senhor, é a tua palavra, fale conosco. Fique à vontade, Senhor, para derramar sobre nós um mover poderoso. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça e o teu poder se aperfeiçoa em nossas vidas aqui. Eu quero te pedir, meu Pai, tenha liberdade e toca os corações e manifesta a tua presença entre nós. A minha oração é que o Senhor tenha liberdade em nome de Jesus, pois eu creio que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Quantos concordam, pode dizer um amém e pode aplaudir ao Senhor bem forte. Maravilha! É interessante falar sobre Deus apostólico e às vezes choca algumas pessoas. Como assim Deus apostólico? Né? E o termo, a palavra apóstolo, a palavra apostólico, hoje talvez seja até um pouco mais tranquilo falar sobre esse tema nas igrejas. Mas alguns anos atrás era muito difícil falar sobre isso. Mas não é qualquer mensagem que você prega, não é uma mensagem que é fácil ser pregada. Mas eu senti uma liberdade no meu espírito que há um mover de Deus, um mover apostólico sobre essa casa. Eu sinto uma liberdade no meu espírito. Por favor, me ajuda. Eu sinto a liberdade no meu espírito nesse lugar, porque Deus tem algo para fazer aqui. Tem alguém que acredita nisso aqui? Isso é poderoso. Eu preciso entender que assim como Deus é apostólico, a igreja também precisa ser. A palavra apóstolo tem a sua origem no grego, que significa enviado ou mensageiro. É isso que significa a palavra apóstolo. Se você for traduzir do latim, a palavra apóstolo significa missionário. Significa missionário. Ou seja, todo aquele que é enviado, tem uma missão. Eu preciso entender que todo aquele que é enviado tem uma missão. Você precisa entender que você saiu da sua casa, saiu do seu trabalho. Eu preciso entender que no caminho da minha casa, do meu trabalho até aqui, o Senhor me enviou até aqui. E todo aquele que foi enviado pelo Senhor tem uma missão. E qual é a nossa missão num culto como esse? Adorar, exaltar, glorificar. Não tem alguém entendendo isso aqui? Quando falamos que Deus é um Deus apostólico, Deus é um Deus de envio, amado. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus é um Deus de envio. Porque quando nós falamos de envio, não falamos de levantar um império, mas nós falamos de espalhar o reino. Eu vou repetir para você entender. O nosso Deus não é um Deus que está ansioso para que um império seja levantado. O nosso Deus, Ele é um Deus que está esperando, podemos dizer assim, com expectativas que o seu reino seja espalhado sobre a terra, sobre a cidade de Campinas, sobre o estado de São Paulo, sobre um país chamado Brasil. E aí eu preciso entender que desde Gênesis eu vou ver o Senhor, o nosso Deus, enviando pessoas. Eu posso começar por Abraão. Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus enviou Abraão. Porque Deus é um Deus de envio. Deus é um Deus de Abraão, porque Deus é um Deus de envio.
Em Gênesis capítulo 45, versículo 5, o texto vai dizer que Deus enviou José. José foi caluniado, vendido pelos seus irmãos. E quando ele vai encontrar com os seus irmãos, talvez você pense assim: José poderia fazer de tudo contra a vida dos irmãos. Mas José tinha uma consciência que na verdade não foi os irmãos que venderam, foi Deus que enviou ele. Olha o que diz o texto: agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Querido, muitos de nós estamos aqui porque na verdade Deus nos enviou primeiro para ser solução na vida de familiares, na vida de pessoas que estão lá fora. Deus nos enviou primeiro para esse lugar, para alcançar primeiro a nossa vida. Você não está entendendo, você é resposta de oração para essa igreja, você é resposta de oração para essa terra. Eu preciso entender, não é porque me caluniaram, não é porque falaram mal de mim, não é porque me expulsaram, não. Deus te enviou primeiro para cá. O texto vai dizer que Deus enviou Moisés à frente do teu povo. O texto vai dizer em Êxodo capítulo 7, versículo 16: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, Faraó. Deixe o meu povo ir, para que sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Foi o Senhor que enviou Moisés. E eu profetizo na tua vida que Deus vai te enviar a novos ambientes, a novas mesas, a novas portas de trabalho, a novas geografias. Não tem alguém entendendo isso aqui? Não é possível, você não está entendendo. Deus é um Deus de envio. Eu vim liberar uma palavra sobre essa casa. Deus vai te enviar, Deus vai enviar essa casa. Se prepare, porque Deus vai mudar a tua geografia, Deus vai mudar o seu apartamento, Deus vai mudar o seu trabalho, Deus vai mudar a tua cidade. Tem alguém entendendo isso aqui? Tem alguém entendendo isso aqui? Por que, pastor? Por que, apóstolo? Porque Deus é um Deus de envio, amado. Deus é um Deus de envio. Se prepare, porque o Senhor vai tirar você da sua zona de conforto. Deus vai tirar da zona de... não, porque aqui tá bom, mas vai ficar melhor. Porque o Deus que começou a boa obra na tua vida, eu vou repetir, entenda isso aqui. Deus não poupou nem o seu próprio filho. Deus enviou o teu único filho. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Meu Deus do céu. Ele é um Deus apostólico, amado. Deus é um Deus de envio, amado. Deus é um Deus de envio. Se Ele não poupou nem o próprio Filho, Deus enviou o seu próprio Filho. Se prepare, porque tem coisas novas te esperando. Eu vou falar isso para você. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Tem algo novo te esperando. Deus é um Deus de envio. Eu vou repetir: Deus é um Deus apostólico. Deus é um Deus de envio. Você pode glorificar o nome do Senhor. Obrigado, amado. Obrigado. Aleluia. Pode glorificar o Senhor, querido. Porque olha só, eu vou até adiantar para você: o envio sempre promove. Opa, vi uma pessoa pegando aqui. O envio sempre promove. Opa, atenção. Opa. O envio de Deus sempre promove. Aleluia. Meu Deus do céu. É que você está achando que é o fim, é o começo de uma nova estação, amado. Ih, tá bom. Estou gostando desse lado de carro. O envio de Deus promove. Há uma estação nova te esperando, farol. Deus é um Deus de envio. Entenda, é que nós achamos muitas vezes que o envio é um tempo de crescimento. Não, é um tempo de espalhar. Expansão não é crescimento, expansão é espalhar. Deus vai espalhar esta igreja. Você não entendeu? Se prepare para um tempo de expansão. Deus vai espalhar essa igreja. Deus vai espalhar. Não. Deus vai te espalhar, querido. Deus
Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha só. Jesus disse que ele precisava ir para o Pai e enviar quem? O Consolador. Deus ama enviar. Deus é um Deus apostólico. Ele fala assim, ó, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Meu Deus do céu. Tem gente entendendo. Deus é um Deus apostólico. Deus é um Deus de envio. Há uma unção apostólica nessa casa. Há uma unção sobre a tua vida de envio. Entenda, aleluia, todo aquele que é enviado é desbravador. Se prepare para começar coisas novas aonde ninguém ainda começou. Novos negócios, novos contratos, o Senhor está falando aqui. Uau, o Senhor vai te enviar onde ninguém tem resposta. Aonde ninguém tem resposta. Mas você carrega algo poderoso. Meu Deus do céu. Jesus enviou os 12 discípulos. Ele enviou e tirou poder e autoridade para expulsar os demônios, curar as doenças. E enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus vai te enviar. Isso, pode falar, não, fala com três, fala com autoridade. Diga para ele, Deus vai te enviar. Deus é um Deus de envio. Deus é um Deus apostólico. Essa mensagem não se prega para qualquer um. Essa mensagem não se prega em qualquer lugar. Só quem tem coração apostólico. Se Deus é apostólico, a igreja tem que ser apostólica. E se a igreja é família, aí você precisa entender que toda família é apostólica. Toda casa é apostólica. Entenda que qual é o maior propósito de um pai e de uma mãe? É chegar numa certa idade e enviar os filhos. Você não cria filho para si, amada, amado. Eu sei que você não tem um apego pelos filhos, olha só. Mas uma hora o filhinho vai sair de casa, amado. Só vai restar esse amado que está ao seu lado. Aproveita, dá um beijinho nele, dá um cheiro nele, como diz a pastora Tauana. Dá um cheiro nela. Porque a casa é apostólica. Toda casa é apostólica. Se você for perceber bem, pai, mãe, querido, trabalha, investe, educa, para quê? Para depois enviar o filho. Dizem aí que depois que o filho é enviado, os pais ficam até milionários. Olha, eita Deus da glória. Eu tenho 2, meu pai, que chega a hora do envio logo. Meu pai do céu. Eita glória. Todo o envio promove, olha aí, ó, olha aí, ó. Fala pro irmão, fala pro jovem que está ao seu lado. Tu está entendendo? Deus está falando contigo aí. Fala pro jovem que está ao seu lado. Vai chegar a tua hora. Fala pro jovens. Vai chegar a tua hora, amado. Eita, aproveita aí, ó. Quer entender o seguinte: existem 2 grupos de apóstolos. Que às vezes as pessoas querem relutar. Esse negócio de apostolado, de apóstolo não existe. Que temos os 12 apóstolos do Cordeiro, que são os 12 discípulos. Perfeito, amém. Mas você vai ver que existem outros apóstolos após a ressurreição. O texto de Atos, capítulo 14, versículo 14, diz assim, ó: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão. Barnabé não era discípulo, mas era chamado de apóstolo. Gálatas 1,19 vai dizer assim: eu não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão de Jesus, não era discípulo, mas é chamado de apóstolo no Novo Testamento. Romanos 16,7 vai dizer assim, ó: saúdam Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos. A igreja carrega um coração apostólico. Há uma unção sobre a igreja. Há uma unção de envio, de desbravar. E olha só, Jesus vai dizer assim, ó: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 24, se eu não me engano, 49. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai assim: sereis das minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pega isso aqui. Querido, confins da terra.
O confins da terra depende muito do início da profecia, onde ela foi lançada, onde a profecia, o ponto inicial da profecia foi em Jerusalém. Então onde é o confins da terra? É Ásia? Não é, não pode, porque Israel está na Ásia. É na África? Não, a África está do lado, querido. A África também do lado. A Europa também não é. A Europa está do lado. Aonde é os confins da terra? É nas Américas. O evangelho já chegou até a mim e a você porque homens foram enviados para cumprir o propósito. Ah, você não está entendendo isso aqui não. E eu quero dizer para você que a missão não acabou, Igreja Farol. Eu vou repetir. Aí, Igreja Farol, a missão não acabou. Deus vai levantar jovens, Deus vai levantar os jovens, Deus vai levantar mulheres. Porque a missão, quem está entendendo isso aqui? Porque a missão não terminou. A missão não terminou. A missão não terminou. Receba isso. Queime o seu coração com fogo apostólico. Queime o seu coração com fogo apostólico. Se prepare, porque o Senhor vai te promover nesses dias. Se prepare em nome de Jesus. Em 3 meses o Senhor vai te promover. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto graça de Deus. Alguém confirma isso aqui, meu Deus do céu. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Ai, meu Deus do céu. Há uma unção sobre esta casa, meu Deus do céu. Posso falar algo para vocês? Eu estou na minha última semana dessa turnê. Eu passei em ministérios grandes, conhecidos, reconhecidos em Campinas e em São Paulo. E o nome de vocês tem sido falado por essas igrejas. Você não tem, se eu fosse você aplaudir o Senhor por isso. Faz barulho, vai bater, por favor. Quebra essa baqueta. Se quebrar o pastor, Jonathan compra outra, meu Deus do céu. Aplauda o Senhor, querido, de verdade, aplauda o Senhor. Uou! Você consegue entender? O Senhor está soprando o nome de vocês. Porque Deus é um Deus de envio. Deus quer expandir, Deus quer ir além. Entenda isso, Deus não quer construir um império, Deus quer expandir o seu reino. Não é questão de levantar uma torre, é queimar pelo Espírito Santo, é ser queimado por Ele e ser enviado como Atos capítulo 2. É se espalhar sobre Campinas, é espalhar sobre São Paulo. Há um tempo não de crescimento, mas de expansão. Entenda o seguinte, há 2 igrejas que é muito mencionada em Atos. Atos capítulo 2, versículo 42, nós sabemos, é a igreja de Jerusalém, a igreja da comunhão, do partir do pão. E eles viviam de casa em casa. Atos capítulo 2. Só que em Atos 13 vai falar de uma outra igreja, a igreja de Antioquia. Essa igreja aqui é a igreja apostólica, a igreja missionária. Isso é poderoso. Porque em Atos capítulo 13, versículo 2, vai acontecer uma coisa interessante. E é no mesmo ambiente que nós estamos vivendo aqui agora. Eu sinto de Deus isso. Eu sinto tão poderoso. Atos 13, 2 vai dizer assim, ó. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar e está falando nessa reunião. Fala, cutuca o irmãozinho que está ao seu lado. Tu está entendendo aí? O Espírito Santo está falando com você. Fala com ele aí, fala. Olha só. Enquanto nós adoramos, enquanto nós estamos jejuando, enquanto o louvor está sendo cantado, enquanto estamos aqui nos rendendo, o Espírito Santo está falando.
O Espírito Santo está falando. E o texto diz assim, ó: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Senhor vai separar nesta noite. O Senhor vai separar nesta noite homens e mulheres para um chamado eterno. Eu vou repetir isso. Deus vai separar essa reunião. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja louva, enquanto a igreja glorifica, o Senhor vai separar. O Senhor vai separar jovens. Se prepare, juventude. Se prepare, juventude. Se prepara, se preparam. Vai, baterista, vai, baterista. Vai queimar no seu coração, querido. Tem algo queimando no teu coração. É um fogo que vem do céu. Não é para você desistir, não é para você parar. É o Senhor acendendo de novo talvez a chama do chamado que um dia se apagou. Enquanto a igreja adora, jejuava, o Espírito Santo disse: separa para mim. Separa, separa. O Senhor está separando homens. Aleluia. Entenda? O Senhor não está te separando para um trabalho específico, mas está te separando para uma boa obra. E aqui é uma grande diferença, querido. Entenda, você não é funcionário de uma empresa. Você é filho do rei. Rapaz, você não foi chamado para o trabalho, você foi chamado para a obra. Para uma boa obra. Entenda isso aqui. Trabalho fala de carga horária. A obra fala de uma vida dedicada. É esses que o Senhor está separando hoje. Trabalho fala de remuneração, mas a obra fala da recompensa eterna. É esses filhos que Ele está separando hoje. O trabalho fala de contrato, amado, mas a obra fala de aliança. O trabalho fala de obrigação, mas a obra fala de propósito. Deus está levantando uma igreja de propósito em Campinas, em São Paulo. Deus está levantando uma casa de destino, porque todo envio traz destino. Escute isso. Todo envio traz destino. Quantos chegaram aqui perdidos, mas o Senhor enviou você para um destino. O envio traz propósito, porque o envio nos desperta a missão. E nós temos uma missão nessa cidade. A Igreja Farol tem uma missão nessa cidade. A missão da igreja é edificar, é consolar, reconciliar. Você pode fazer muita coisa boa, mas se não provocar unidade, não é missão. Você vai ver que a finalidade do Chico Ministério é preparar os santos para a obra do ministério. É para edificar o corpo, é para alcançar a unidade da fé, é para revelar o conhecimento do Filho de Deus. Por isso que Deus levantou um farol nesse lugar. É por isso que Deus levantou um farol nessa cidade. O Senhor levantou uma referência nessa cidade. Tem alguém entendendo isso aqui? Aleluia. Você é um missionário, amado, no teu trabalho, na tua casa, na sua faculdade. Charles Spurgeon vai dizer assim: todo cristão, ou ele é missionário, ou ele é um impostor. Eu sou um missionário. Tem mais alguém nesse lugar? É que às vezes nós achamos que Deus nos enviou para um bom trabalho, para uma boa faculdade, um bom serviço, por uma boa oportunidade para comprarmos carro, viver uma vida melhor, ter uma qualidade de vida. Não, o Senhor te enviou lá com um propósito. O Senhor te enviou para esta cidade. Eu não sei se você veio de fora, mas o Senhor te trouxe até Campinas, porque Ele tem um propósito, uma missão para você nessa cidade. Tem alguém que acredita nisso? Ele nos trouxe aqui para buscarmos primeiro o teu reino, a tua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Olha só, de verdade, a geração dos últimos dias será uma geração com peregrinos, não com andarilho.
Há uma diferença muito grande, às vezes a gente não pensa, não vai refletir. Mas o andarilho, ele anda atrás de oportunidade, de proposta. Onde paga melhor, onde paga mais. Ele está atrás da melhor oportunidade, mas o peregrino não. O peregrino está andando por propósito, ele sabe que tem um propósito. Ele caminha já sabendo o caminho. Ele sabe que foi Deus quem enviou. Ele sabe que o Senhor tem uma obra, um chamado na vida dele. O peregrino, ele vive tendo tudo, mas tudo não toma o seu coração. Entenda, o peregrino, ele não tem falta de nada. Tudo que ele precisa tem, mas ele não tem apego a nada. Se for necessário ele sair de Campinas e para outra cidade, ele vai. Se for necessário sair de Campinas para ir para os Estados Unidos, ele vai. Se for para as Américas, se for para um país, seja para a Argentina, seja para o Chile, não importa onde o Senhor enviar, eu vou. Ele não tem apego a nada. E aí nós precisamos entender que nos últimos dias há uma geração que ainda precisa entender o desapego. Entenda que ofertar e dizimar na casa do Senhor não é porque Deus precisa de dinheiro. É nem você mais corajoso ainda. E nem a igreja também precisa. Tudo que está no coração do pastor Jonas e da pastora Tauana, Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus colocou no coração deles. Você pode pagar para ver, querido, mas vai acontecer, eu tenho certeza. Porque é Deus que está nesse mistério, é Deus que está nesse trabalho. Mas agora por que ofertar e dizimar? Porque você precisa desapegar, amado. O problema não é a obra, o problema é você que é apegado. Porque Deus não precisa de dinheiro. Então a igreja não precisa de dinheiro. Olha que ousadia eu vou falar para você. Porque é Deus que sustenta. Agora eu e você precisamos aprender a desapegar. É um exercício, amado. E Deus vai levantar uma geração que não tem apego a nada, mas tem tudo o que precisa para viver propósito. Ah, você não entendeu? Não tem apego a nada, mas tem tudo o que precisa para viver propósito. Não vai faltar casa, não vai faltar carro, não vai faltar trabalho, não vai faltar... Então tá pegando aí, vai pegando aí. Não vai faltar recurso, não. Olha só, não vai lhe faltar nada, não vai lhe faltar nada. Você chegou aqui preocupado, eu vim trazer uma palavra para a tua vida. Não vai lhe faltar nada enquanto você viver o propósito, enquanto você viver a missão. Entenda isso. Há um tempo de prosperidade sobre esta casa. Eu sou pastor de igreja, querido. Eu sei que aqui falta muita coisa para fazer, amado. Tem muita coisa para fazer aqui. E se a gente fosse depender de dinheiro, a gente estava enrolado. Mas essa casa se move por fé. É por fé, a gente sabe e acredita. Eu dou, não é porque eu tenho, é porque eu acredito. Então, para que Deus possa fazer por meio de vocês, Deus vai prosperar pessoas. Se prepare, empresas sendo abertas, empresas prosperando. Se prepare, porque entenda isso aqui em nome de Jesus. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o reino de Deus. A sua empresa vai prosperar nesses dias em nome de Jesus. E eu profetizo isso sobre a tua casa. E você não vai esquecer que foi nesse altar que você recebeu uma palavra. Você não vai esquecer que foi nesse altar que você recebeu uma direção. Porque entenda isso aqui: o Senhor vai te fazer prosperar na terra estranha. O Senhor vai te dar conquista que você nem imaginava. Entenda isso. Se Deus enviou, Deus vai manter o envio. Então fala para o irmão que está falando, não se preocupe, se foi Ele que te enviou, Ele vai te manter. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Fala. Se Deus te enviou, Ele vai manter o envio. Não preocupe o seu coração. Tem alguém entendendo isso aqui? Posso continuar? Amém? Só que eu preciso entender uma coisa, que não existe o envio sem honra. E toda vez que Deus nos moveu, foi sempre um movimento apostólico. Sempre foi por causa da missão. É uma coisa interessante, eu quero que você entenda isso aqui. Nós não estamos aqui por causa da casa. Não, nós estamos aqui por causa da causa. Mas quem não honrar a casa não permanece aqui. Entendeu isso aqui? É a causa que nos une, a causa do Evangelho nos une. Nós estamos aqui brigando pela causa do Evangelho, não é pela placa, não é pela casa, mas é pela causa do Evangelho.
nós doamos, fazemos, pregamos, nos movemos, nós desistimos por causa da causa do Evangelho. Sabe por que o nosso desejo é fazer que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado? Tem mais alguém que está comigo? É que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. Não existe envio sem honra. Há uma coisa que a gente precisa entender: quando Abraão sai da casa do seu pai, da casa da sua parentela, da sua terra, a gente pensa que Abraão ouviu aquela palavra e saiu, deixou o pai para trás. Abraão só saiu depois que o pai morreu. Sabe por que era desonroso ele sair de casa enquanto o pai estava vivo? Ele esperou o pai morrer. Onde eu vou saber? Onde eu sei disso? Gênesis capítulo 11. Você precisa ler o capítulo anterior. O capítulo 12 ele sai, mas no capítulo 11 vai dizer quando ele saiu. Depois que o pai morreu. Não adianta, querido, você pode ter uma palavra. Não, pastor, porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma revelação de Deus. Porque Deus falou comigo. Falou Deus do meu coração aqui. Meu amado, Deus jamais vai quebrar os seus princípios. Abraão só saiu depois que o pai morreu. Você vai ver que Eliseu, ele vai receber um convite de Elias para receber o manto profético, para continuar o ministério de Elias. Diferente de Abraão, Eliseu não precisou esperar o pai morrer. Mas era honroso para um pai saber que um filho era profeta. Só que Eliseu, ele não vai sair de qualquer maneira. Sabe o que Eliseu vai fazer? Deixe-me despedir dos meus pais. Isso é honra, amado. Isso é honra. Deus está levantando filhos com honra nessa casa. Deus está levantando filhos que honra nesta casa. Eliseu voltou. Ele vai queimar as carroças. Ele vai sacrificar os bois. E ele vai dar para o povo comer. Sabe o que Eliseu fez? Vou fazer um churrasco para todo mundo. Porque eu estou indo embora. Deus me enviou. Porque no dia que você for enviado sem honra, você será esquecido. Aí apertou, né? Glória a Deus, nem tem mais glória a Deus, é glória a Jesus do Senhor. Olha só. No dia que você deixar de honrar, você vai ser esquecido, querido. Não existe um envio sem honra, por mais que você tenha uma palavra. E é por isso que eu quero que você entenda: nós estamos aqui pela causa, mas quem não honrar a casa não permanece aqui. Deus está levantando uma igreja que seja referência em São Paulo, seja referência em Campinas. Há uma palavra de promessa sobre esta casa, há uma promessa sobre a tua vida. E eu quero que você entenda uma revelação que Deus tem falado muito ao meu coração. Toda promessa tem uma geografia. Poucas pessoas entenderam, mas amém. Eu vou repetir para você entender. Toda promessa tem uma geografia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, sabe o que vai acontecer? Deus vai te enviar ao encontro da promessa. Porque em nome de Jesus chegará um tempo que você, um enviado do Senhor, vai se encontrar com a promessa que o Senhor um dia ali fez. Toda promessa tem uma geografia. Toda promessa tem uma geografia. Toda promessa tem uma geografia. O pastor Jonathan tinha uma promessa. Não era em Recife, não era nos Estados Unidos, não era. Era em Campinas. Toda promessa tem uma geografia. Toda promessa tem uma geografia. Levanta a mão, por favor. Receba algo de Deus. Levanta a mão, querido. Adora o Senhor.
vai de Deus. Toda promessa tem uma geografia. Você está na geografia certa. Você está... Uma geografia. Arabalabalaba. Eu vejo cadeias sendo quebrada. Abra os céus, porque toda promessa tem uma geografia. Campinas é a geografia da Faraó. Arabalaba. Faraó, faz barulho, Faraó! Faz barulho! A quarta é profética, amado. A quarta é profética. Entenda, o céu está aberto. O céu está aberto na Faraó. O Deus que lhe prometeu. Venha ao teu encontro. Pisamos na cabeça de Satanás. Pisamos na cabeça de Satanás. Começa a marchar, Faraó. Deus vai mudar a geografia nesse lugar. Começa a marchar. Deus vai mudar a geografia. Faz barulho. Caiam por terra. Te mover para que você se encontre com a tua profecia. Eu vou repetir isso. Deus vai te mover. 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 Tem uma pessoa que veio atrás de respostas. Deixa eu falar algo para você. Resposta até o dinheiro dá. Resposta o diabo dá. Resposta os homens dão para você. Agora só tem um que dá a direção, é Deus. Calma, pega isso que eu vou te falar. Só porque só Deus sabe aonde se encontra a tua promessa. Não, você não entendeu. Porque foi Ele que te prometeu, querido. Satanás não sabe aonde ela se encontra. Isso é muito forte. Entendeu isso aqui, varão? Entendeu? O diabo não sabe onde se encontra a tua promessa. Homem nenhum na terra sabe aonde se encontra a tua promessa. Você talvez tenha uma imaginação. Tu acha que eu queria morar em Paris, amado? Eu sonhava com Paris. Não, amado. O Senhor sabia muito mais além. Enquanto eu estava procurando resposta, qualquer coisa chegava até a mim. Mas no dia que eu busquei, o Senhor me dá direção. Deus não vai dar resposta nesta noite. Deus vai lhe dar direção.
Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo está te revelando direção. Se prepare para mudar de casa. Se prepare para mudar de estado. Se prepare para mudar de cidade. Se prepare para mudar de trabalho, de escola, de faculdade. Se prepara, porque em nome de Jesus, você não vai ser movido por respostas. Você não vai ser movido por respostas. Você será movido pela direção divina. Direção divina. Direção divina. Não importa que seja um passo ou uma milha, a distância do deslocamento não importa. O que importa é Deus nos guiando. Deus vai, Deus está nos movendo. Entenda, claro que Deus ama a congregação dos santos, o ajuntamento dos santos. Mas melhor do que os ajuntamentos dos santos é o envio de segunda. É o envio após essa reunião. Todo mundo veio para o mesmo lugar, mas depois do envio, cada um vai para um lugar diferente. Deus já percebeu que Deus espalha todo mundo? Deixa acabar essa reunião. Querido, eu vou voltar para São Paulo. Você vai voltar para a tua casa. Não sei quais cidades vizinhas. Deus é um Deus que espalha. Deus ama expandir, espalhar. Tem negócios que serão espalhados. Entenda que não precisa ser muito para Deus espalhar. Lucas precisou de muito. Em Atos capítulo 2 só tinha quase 120 pessoas e Deus espalhou sobre toda a terra. Se prepare, farol, pois Deus vai espalhar. Deus vai espalhar. Algo interessante que eu quero que você entenda: todo o envio promove. Deus sempre usou pessoas enviadas na Bíblia. E aqui eu termino. Abraão saiu de Ur. Deus enviou para a terra de Canaã e ele se tornou o homem mais rico do Oriente. O envio promove. José saiu de Canaã para se tornar o maior governador do Egito. Moisés saiu do Egito para se tornar o maior libertador de Israel. Tem alguém entendendo isso aqui? Balança o irmão que está ao seu lado. O envio promove. Balança esse irmão que está ao seu lado aí. O envio promove. Você está entendendo? Ruth abandonou a terra de Moabe para acompanhar Noemi e se tornou a avó do maior rei de Israel. Daniel era um menino em Jerusalém, foi cativo para a Babilônia e se tornou o maior administrador de toda a Babilônia. Se prepare, porque Deus vai te promover. Não importa o teu histórico familiar, não importa o que falam de você, mas se Deus te enviou para aquela faculdade, para aquele trabalho, Deus vai abrir uma porta de excelência para a tua vida. Não pense que não é para você. Realmente você não merece, mas Deus, por graça, Deus vai te enviar naquele lugar só para te promover e que você seja uma bênção naquele lugar. Você vai ser um José no Egito, você vai ser um Daniel na Babilônia. Neemias nasceu no cativeiro, era simplesmente um copeiro do rei. Mas quando foi enviado para Jerusalém, se tornou o maior construtor da Bíblia. Saulo saiu de Tarso para tornar o Paulo em Antioquia e se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Escreveu mais de 70% do Novo Testamento. É o apóstolo que mais fundou igrejas e preparou ministros. Há um tempo de promoção sobre esta casa. O Espírito do Senhor está sobre nós nesse lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus.
Há um tempo novo sobre esta casa. Há uma estação nova. E se você acredita nisso, em nome de Jesus, deixa Deus te mover no teu lugar até o altar. Deixa Deus te mover no teu lugar até o altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, muito louvor. Arabalabashuriqueta labacharada. Arabababashuricota labacharada. Muito louvor. Cante, cante, igreja! Cante! E Deus Eu vou na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. caminha contigo de noite ou de dia. Erga as mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Arabalabashuriqueta labacharada. Senhor, eu oro por cada vida que chegou até o teu altar, Senhor, que se moveu do seu lugar inicial e chegou até aqui. Deus, nós estamos aqui para encontrar o Deus que nos fez a promessa. Senhor, em nome de Jesus, não é resposta, mas direção. Toda palavra, todas as vozes que têm enganado os teus filhos, toda mentira que Satanás tem tentado contra os teus filhos, hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos uma palavra de vida. Nós declaramos que em nome de Jesus, cada vida que está aqui vai se encontrar com a sua profecia, vai se encontrar com a tua promessa. Eu profetizo que o tempo do choro, o tempo do choro, eu profetizo que o tempo do choro acabou. E nós liberamos uma palavra de Deus. Nós liberamos uma palavra de Deus, uma palavra de vida. O Senhor, nesta semana ainda, vai nos enviar em lugares que nós não imaginaríamos entrar. Mas pela graça de Deus e pelo poder do envio, o Senhor nos leva, o Senhor nos envia. Os pastores estão orando. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua casa. Eu profetizo que você vai sair daqui levando esse fogo. E quando você chegar na tua casa, aquele demônio vai ter que sair. Aquele espírito maligno vai ter que sair do quarto dos teus filhos. Do quarto dos teus filhos eu profetizo agora. Eu profetizo que os teus filhos vão servir o altar. Eu profetizo que os teus filhos vão servir o altar. Eu profetizo que tudo aquilo que está bloqueado e fechado, o Senhor vai abrir o caminho. O Senhor vai abrir o caminho no meio de um deserto. O Senhor, em nome de Jesus, nós ungimos, Senhor. Nós declaramos, Pai, não tenha medo do novo. Assim diz o Senhor. O trabalho vai ser novo,
A geografia vai ser nova, a faculdade vai ser nova, os estudos serão novos. Assim diz o Senhor. Não tenha medo do novo, porque na nova estação você vai aprender a depender dEle. Deus vai tirar a pessoa de zona de conforto, aonde a nossa força era suficiente para fazer todas as coisas. Mas numa nova estação, só me resta depender dEle. Na nova estação, só me resta depender dEle. O Senhor te envia para uma nova estação. Eu profetizo que o inverno acabou. Eis que o tempo de cantar chegou. A primavera de Deus chegou sobre a tua vida. Aleluia. Deus vai te enviar a novas mesas, novos contratos. Há um novo de Deus sobre esta casa. Há um novo de Deus. Você chegou aqui atribulado, perturbado. O envio te dá poder. Quando você sair daqui, o diabo vai ter que fugir por 7 caminhos. A glória que você está recebendo nessa reunião, só de você abrir a sua boca e declarar o nome de Jesus, Satanás vai ter que sair em retirada. Ele não vai suportar a glória de alguém que foi enviado pelo Senhor, de alguém que foi enviado pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós acreditamos em nome de Jesus, aleluia. Você que crê, você pode aplaudir o Senhor bem forte.